Vamos participar. Aí, irmã, isso, ajuda aí. Meu querido, vamos orar primeiro, né? O pastor já orou aqui, nós vamos orar para a gente, Deus trazer uma clareza para nós na palavra dele. Se puder ficar de pé. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por este momento aqui, pela tua palavra que vai ser ministrada. Nos ensina nessa tarde a tua igreja aqui, aqueles que estão em casa, no nome de Jesus. Sonda o nosso coração neste momento, sonda a nossa vida, a vida de cada um, da criança, do jovem, do adulto, e fala conosco, Pai. Conceda a cada um de nós um espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento de Jesus. Que os nossos olhos sejam abertos neste momento, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria, aproveitando que você está de pé, você pode abrir a sua palavra aí, a Bíblia, no Salmo 19. Acharam? Amém? Quem não achou aí, fala misericórdia. Salmo 19. Posso ler? Tem gente procurando, eu vou esperar todo mundo caminhar junto. É o Salmo 19. Aí, viu? É o Salmo 19, Salmo 1, 9. Espera aí, tem gente procurando ainda. Pode ficar tranquilo, pode procurar aí, irmã. 19, achou? Beleza? Então vamos lá, Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclamam a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Que coisa chique, hein, gente? Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Em toda a extensão da terra, estende a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus, pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu aposento e se alegra, como um herói, a percorrer o seu caminho. Vai de uma extremidade dos céus até a outra. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por eles é advertido o seu servo, em guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Absolve-me tudo os que são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Sejam agradáveis as minhas palavras, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, perante a tua presença. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, meu querido? Pode sentar. Maravilha. Meu querido, quero falar de algo com vocês hoje, né? A palavra aqui para nós, de algo que se você tiver 20 anos, 30 anos, 40 anos, 70 anos, 80 anos, e se você viver até os 100 anos, se Deus te der essa oportunidade, se Jesus não voltar, você vai praticar isso e tem praticado todos os dias, desde quando você nasceu. O que será que é? Algo que você, exceto se tiver algum problema, né? Na saúde, aí, eu não sou tão assim desde quando eu nasci. Mas se aconteceu alguma coisa nessa trajetória, né, mas dentro do normal, é algo que você faz todos os dias. Todos os dias acontece na sua vida. O que será que é? Você está pensando, o que eu faço todos os dias? Como almoço, vou no banheiro, tomo banho. A banho, às vezes, não toma todo dia, né? Mas deixa lá. Comer também não. Acorda, respira. Mas é algo simples,
É simples, algo tão simples. Você fala assim, isso daí é algo simples. Você faz todos os dias, por você fazer todos os dias, aí aconteceu com você. Oi? Também, mas não é isso ainda. Você vai falar assim, fala logo. Quer que eu fale logo? Mais uma chance? Mais uma chance. Você vindo pedindo mais uma chance. Fala. Ele está pensando ali, não vai ficar difícil, vai ficar difícil. Mas é assim, é tão simples que parece que é difícil. Eu quero falar sobre aprender a ouvir a voz de Deus. Você ouve, você faz isso todos os dias, mas é tão simples que a gente não percebe isso daí com a gente. A ouvir não é escutar. Tá, gente? É ouvir. E não é escutar. Porque escutar, qual que é a diferença? Para mim, tudo é a mesma coisa. É mesmo. Seria. Mas eles definem de forma diferente, né? O escutar, você pode ouvir ou falar, né? Escutando eu falar. E talvez você não entenda nada que eu estou falando. Está entendendo o que eu estou falando? Você precisa de algo mais para isso. E se você ouvir eu ficar falando, você vai precisar, às vezes, prestar atenção. Você entendeu? Está entendendo aí? Microfone? Tem que falar. Tem que usar o microfone. Você está entendendo? Você pode estar aí escutando, mas você não está me entendendo o que eu estou falando. O que ele está falando? E ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar atento àquilo que Ele está falando. E a gente fazemos isso todo dia no nosso dia a dia. Eu estava com uma pessoa esse dia atrás, aí a gente está passando um caminho assim, e ele estava no celular, mas com um foninho no ouvido, né, aqueles coisinhas, os mais novos agora, né, sem fio. Aí eu conversando com ele, quando eu olhei, o que é esse negócio no seu ouvido aí? Até, eu perguntei para você agora, que a Ellie estava ali com coisinha ali, falei assim, eu estou ouvindo louvor. Aí o cara ouviu, eu falei assim, aqui, nós estamos num lugar desse aqui, você ouvindo o celular, tem que ouvir o vento, o passarinho cantando, a cigarra berrando aí, fazendo que barulho dela lá. É isso, a gente não veio para esse lugar para poder pôr fone no ouvido. Tira isso aí, vamos prestar atenção no que está acontecendo, caminhando aqui, conversando e vamos ouvindo. E a voz de Deus, a gente quer muitas vezes ouvir. Você não fala assim, Deus fala comigo? Você não fala assim? Queria tanto ouvir Deus falar comigo. Você liga para o pastor de madrugada, pastor, Deus não está falando comigo. Mas por que será que Deus não está falando? E as coisas mudam, você já percebeu que as coisas mudam? As pessoas mais antigas, talvez aqui, olhar aqui o mais novo aqui, ali o Felipe ali, né, os meninos ali, não é da época deles. Mas talvez já tenha visto. Põe para mim. Vocês lembram disso aqui? Cadê a primeira imagem? Dá para ver aqui para vocês verem aqui? Aí, dá para ver? Lembra esse rádio? Você não conhece. Lembra desse rádio? Que na casa da minha avó tinha um desse aqui com 7 faixas, lembra? Os meninos conhecem? Nunca viram? Aí, estou falando para você, nunca viu. Quem lembra desse rádio que os... Não precisa ser mais velho falar a idade, não, gente. Eu tenho, né? Eu lembro, tinha na casa da minha avó. Não precisa ficar... Aqui, você ligava o radinho lá, e para o radinho funcionar, você tinha radinho desse aqui com 3 faixas, 7 faixas, você ficava aqui. A Hora do Brasil, lembra que tinha aquele jornal, A Hora do Brasil, ficava lá. Aí, era isso aqui. E com o tempo, o negócio mudou, ficou um negócio chique depois, era de madeira, ficou esse rádio aqui, ó. Você conseguia carregar, tinha até com pilha. Depois ficaram uns pequenininhos, 7 faixas, era o mesmo sistema de funcionamento. Lembra desses aqui também? Quem lembra do outro vai lembrar desse, com certeza. Lembra desse, os meninos? Não lembra desse aqui ainda? Não também? Mas onde que você estava nessa época, gente? Não lembra? Mas tá bem, vou dar uma chance para eles, né, gente? Aí o negócio, gente, mudou. Aí, gente, vem mudando, tal. Agora eu vou trazer agora. Aí teve uma mudança agora tecnológica. Põe qual que é o próximo? Quem que lembra desse aqui? Agora todo mundo lembra. Agora vocês lembram desse, né? Daqui uns anos vocês vão falar desse aqui, que já mudou, que já é de outra forma. Hoje nós estamos assistindo aqui.
né? Culto transmitido, canal do YouTube, Instagram, né? Tem os... E você liga ali, daqui um dia, já tem tecnologia para isso, tá, gente? Já tem, tá? Esses dias atrás eu vi uma televisão dessa, como que chama? De LCD? Plasma, né? A Smart TV aí. Eu vi um modelo do Japão, que o cara pega ela e enrola igual folha de coisa aqui, assim, de papel, e leva para onde quiser. Mas no Brasil vai demorar ainda, mas já tem. E um dos jogos do Brasil que ia ter, do Brasil Olimpíadas que ia ter, o Japão estava programando lá que a pessoa reunia em um lugar e assistia o jogo, e o jogador estava aqui na frente deles. E já tem isso, né? Quem acompanha a tecnologia aí vê, holograma, parece que é o nome lá do coisa. Ia fazer o cantor lá, na época eu estava vendo lá, o Michael Jackson, ia trazer ele em holograma, e ele ia ficar lá no palco fazendo tudo, falando, dançando com o pessoal, e o show acontecendo. Porém, já tem. Aí você fala assim, Herbert, não é possível, tem um filme aí que eu assisti agora, esse dia atrás, um filme de lançamento novo que tem aí. Os chineses fizeram lá uma cena do filme, tudo com, como que chama esse negócio que voa, o que faz esse negocinho em filme? Drone, tudo feito com drone. Fizeram coisa lá, o filme, assim, aí eu fui ver como que foi feito o filme, e tudo com drone, pisca, desliga lá, fizeram imagem no céu, falei assim, gente, que coisa. E daqui um dia nós vamos assistir um filme em casa, nós vamos pôr lá, e daqui a pouco está assistindo no canal do YouTube, está assistindo na sala de sua casa, como se a pessoa estivesse ali dentro. Mas já tem isso no Japão. 6D, o negócio assim que... 8D lá, o negócio já tem lá, parece a baleia, coisa assim, dá até impressão que espirra água, molha até a pessoa, sente até a sensação. Então as coisas estão mudando. Mas, gente, uma das coisas que não muda, gente, isso aqui tudo é tecnologia, amém? Vocês concordam? Vocês estão sabendo disso, né, gente? Ajuda eu aí, então. Agora, uma das coisas que não mudam, ainda até agora, até o momento de hoje, eu sei que não mudou. Se mudou, vocês falam assim, mudou sim. É a forma de ouvir a Deus. Não mudou. Qual que é a forma? Através da oração. Através da oração. Nós precisamos estar em oração, orando, buscando a Deus. Só Deus só fala quando eu estou orando. Lógico que não. Já falou comigo, nem orando eu não estava. Eu estava na rua e Deus falou. Não é? Então, né? Só que a gente precisa estar... Às vezes você não está naquela posição de oração, mas você está com o seu espírito em oração ligado a Deus, que é diferente. Mas, porém, Herbert, Deus não fala comigo, Deus não tem falado comigo. Gente, eu escuto isso aí faz tempo. Aí tem até uma música, Céus de Bronze, não tem? Deus, quando Deus se cala, né? Tem até uma quando Deus se cala, Voz da Verdade, né? Que canta. Será que Deus realmente se cala? Ou será que nós não estamos naquele primeiro radinho, nós não estamos fora da sintonia, e é preciso entrar dentro daquela sintonia para que nós possamos ouvir a voz de Deus? Muitas vezes nós estamos fora da sintonia e queremos ouvir aquilo que está sendo falado, aí você fica aquele negócio assim, ó. O radinho fazia. Hoje no YouTube não tem. Você coloca lá, o máximo que acontece é travar 3 segundos, dá aquele comercial que você fica desesperado. Pula, avança, 3 segundos de comercial, 5 segundos. E quando acontece 2 segundos, entrar junto. Mas 2 segundos. Mas um comercial, logo em seguida, acaba um, já pula, já entra outro seguida. Você fala assim, meu Deus do céu, que tanto comercial. Mas o comercial é 3 segundos. 1, 2, 3. Aí entra mais 3, que dá 6, a gente entra em desespero. Só eu que fico desesperado ou vocês ficam também, gente? Só para saber, né? Só eu, gente. Me ensina como vocês sabem que vocês não ficam desesperados. Agora tem um aplicativo do YouTube que chama o YouTube, fazer propaganda. Você coloca, nem comercial não aparece lá nele, vocês abaixar ele. Então para não aparecer o comercial, você coloca lá. Mas, para se ouvir a Deus, é preciso estar na sintonia certa. Gente, não tem como querer ouvir a Deus se a gente estiver fora da sintonia. E a gente precisa entender isso daí. E para ouvir a Deus, nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Tem decisões que precisa tomar. A Bíblia está falando, Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento
proclama a obra das suas mãos. Primeira decisão, gente, nós temos que observar. Observar Deus falar com cada um de nós. Você levanta de manhã, à tarde, você olhar. A palavra está dizendo que os céus declaram a glória de Deus. Então, de uma coisa que Deus quer falar comigo, o que eu preciso fazer? Olhar para o céu, ver a natureza, falar assim, Deus, o que tem aqui para mim? Eu estou desesperado, estou angustiado. Não, mas aí o que eu faço? Eu entro no quarto, tranco o quarto, fico lá chorando, ponho o travesseiro, ponho a coberta em cima de mim, apaga a luz e quero que Deus fale comigo. Eu estou lá, não, sai para a rua, vai fazer uma caminhada, vai dar uns passeios, vai para olhar, ver alguma coisa e ver, observar primeiro. Os céus declaram a glória de Deus. Você crê na palavra? Crê mesmo, gente? Amém? Então, eu vou falar porque vocês estão falando que vocês creem. Aí o versículo 2, um dia faz declaração ao outro dia. Um dia, vai ter outro dia amanhã. Assim, nossa, que dia. Quem já acordou de manhã, olhou, eu moro em cima aqui, então eu acordo de manhã, 6 horas da manhã, eu estou acordado, eu olho aqui o céu, aqui o sol, tem dia que eu tiro umas fotos, eu falo assim, Deus, o que é isso? Gente, eu vi umas fotos ontem, eu falei assim, gente do céu, que loucura, Deus é impressionante. Pintou, gente, que cor do céu que eu vi de uma outra cidade, a pessoa tirou assim, eu falei assim, gente, não é possível, umas 3, 4 fotos. Eu falei assim, como que Deus não fala? Eu mostrei para a Valéria, eu falei assim, gente do céu, que foto. Mas Deus não fala se assentar. Eu ia para Brasópolis com o pastor Sérgio, na época que tinha igreja lá, nós ia de carro aqui, chegava com o horário que a gente ia, aqui, 5 e pouco, 6 horas da tarde aqui, o céu, aquele negócio dourado, como que Deus não fala? A gente pensa, o céu amarelo, uma cor diferente, assim, o céu, a Bíblia fala que o céu é rua de ouro, eu falo, mas se o céu já está daquele jeito ali, se eu chegar no céu então, aqui eu vou desmaiar no céu. É claro, não vamos desmaiar, mas vai ser muito bonito. Eu falei assim, gente, o que é isso? Eu falava, tem que tirar uma foto. E eu gosto de umas fotos, tem hora que eu tirava foto do retrovisor do carro dele, que estava pegando o sol para trás, o negócio ficava, mas que foto? A Valéria, gente, aqui, olha como que Deus faz, gente, você vai loucura. Aqui atrás da igreja, aqui atrás, o Israel estava esse dia atrás aqui, na escolinha ali, falou assim, mãe, tem uma árvore bonita ali. Aí a Valéria foi ontem, não sei se foi ontem ou hoje, não sei que dia que foi ali. A gente tirou a foto da árvore, uma árvore roxa que está aqui. Gente, você vê a foto, que é árvore bonita, mas se você olhar ali, você fala assim, não tem nada ali, aqui mato, coisa, mas é bonito. Então, a natureza fala sobre a presença de Deus, e Deus fala, quem está falando assim, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Deus não está falando, gente, está falando. Deus está falando. O que acontece muitas vezes, que precisa usar a mula para falar, né? O profeta está falando, Deus está falando com o profeta, mostrando para o profeta, igual aconteceu com Balaão, mas aí, vem a mula para poder falar, né? E às vezes Deus está mostrando, às vezes está mostrando através da formiga. A Bíblia lá em Provérbios fala assim, vai ter que a formiga, a preguiçosa. Então você tem que olhar para a formiga, e ver a formiga trabalhando e pensar alguma coisa. Pensar alguma coisa. Provérbio fala que a cobra, a serpente, ela anda pela areia lá no deserto e ela não deixa rastro. É lógico, você não está vendo cobra toda hora aqui, né? Se você ver, você vai correr. Mas lá eles não estavam correndo. Herbert, o que quer dizer isso? Uma vida sem rastro, uma vida sem pecado, uma vida sem marca para trás. Então eu tenho que olhar e falar assim, nossa, eu tenho que ler lá, observar o animal e aprender alguma coisa com ele. Aprender alguma coisa. Aí Deus não está falando. Olha, Deus está falando, Deus está falando. Só que muitas vezes nós queremos que Deus fala. Lembra aquele filme? Hoje não tem. Hoje tem na internet, mas não tem, se passa tanto. Aquele filme de Moisés antigamente, que ia falar de Moisés. Eu pensava, eu era criança assim, tem um tempinho atrás. Aí eu pensava assim, eu queria assim que Deus falasse comigo, mas eu assisti o filme, eu achava que Deus ia falar assim, Herbert, eu sou Deus Todo-Poderoso. Igual falava com Moisés, eu falava assim, mas Deus nunca fala. Mas para que tudo isso? Deus, eu acho que quando olhava para mim, assim, era criança, assim, mas não é assim não, não é desse jeito não. Aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai vendo.
Vocês sabem que teve, assim, vocês sabem que acontece sempre, mas tem aqui aconteceu agora nessas Olimpíadas que tem maratona, tem aquele pessoal do Quênia. Sabe aquele pessoal do Quênia? Aquele corredor do Quênia? Você vê que sempre aqueles caras estão ganhando, os caras, não sei, lá eles falam que eles passam fome. Não sei se é lá no Quênia, né, na África, junto com aquele lugar tudo lá, mas os caras correm, que corre e ganha da turma do Brasil aqui, né? Aí teve um dos corredores do Quênia, que teve agora uma corrida, uma maratona lá, e o cara ganhou. E o cara foi estudar como que esses caras ganham. Foram fazer um estudo, uma pesquisa, né? Como que chama lá o marido da Raíssa mesmo? Esqueci o nome. Igor. O Igor gosta de correr. O Igor chamou eu para correr. Onde que ele subiu para correr no morro. Então, Igor, eu não estou preparado, coração, não dá, tem que treinar. Não, nós vamos aqui atrás do Kleber, sobe aqui, eu te ensino a correr. O Igor falou para mim, eu te ensino a correr. Mas eu não fui ainda não. Falta só coragem. Mas os caras do Quênia, os caras correndo. Só para vocês poderem entender. Lembra que nós passamos aqui na igreja um filme, o pastor Flávio passou aqui no congresso, uma parte do filme, Mais que Vencedores. Tem na internet, se você assistir. E um detalhe do filme, eu estou falando por causa do Quênia, tá, gente? Guarda aí, o Quênia e o filme aqui. E no filme, lá no final do filme, tem uma menininha que ela corre, de 15, 16 anos lá, ela precisa correr e vencer. E eu falei para o pessoal aqui, o pai dela estava para morrer. E o pai dela foi um corredor aos 30 anos e ganhou. E o pai dela, o cara que treina ele lá, ele fala com o pai no filme lá, dá o spoiler do filme. Ele fala, grava assim, a sua voz e se orienta a sua filha como que ela precisa correr. Em determinado ponto, ela precisa estar em tal ritmo, e tal ritmo, e tal ritmo. E fala, gente, isso é verdade. Para quem corre, faz exercício, os caras que vão disputar, tem um momento que ele precisa se esforçar mais, tem um momento, você sabe, eu não posso sair correndo numa corrida de uma vez, não, eu tenho que sair num ritmo, manter, ir lá na frente e aumentando. E no filme ele faz isso com ela. E os caras do Quênia, um desses corredores que ganhou, ele tem um nome lá do pessoal que treina eles para essa finalidade. E o cara lá, ele treinou eles e ele tinha várias pessoas, um grupo de 40 pessoas, dividido por 7 grupos, assim, 7, e aquelas pessoas, aqueles 40, corriam de uma certa distância junto com um corredor, no treino dele, falando para ele qual o ritmo que ele precisava ter. Ele estava correndo, e 40 pessoas lá junto, de grupos, e chegava em um determinado ponto, ia passar aqui, ó, você precisa dar o passo seu mais largo. Aí ele ia, os 7 junto com ele, dando, você precisa ser assim, assim, nessa subida você precisa fazer isso, e aqueles grupos de pessoas iam falando como que ele deveria ter, como que deveria proceder naquela corrida. E num certo momento depois, o asfalto lá, a rua onde eles corriam, o lugar, o trajeto deles, ia um outro carro com um laser que lia o chão. Você sabe que agora tem laser que lê, né, gente? Lê o trajeto que faz. Ele lia, calculava e falava com ele aonde que ele deveria pisar e a forma que ele deveria pisar com a leitura do laser. Só para você ver. E os caras são corredor e ganham. Herbert, mas por que você está falando isso? Porque, gente, nós estamos caminhando. E nessa nossa caminhada agora, cristã, da nossa fé, não é só porque você vai morar no céu, porque você vive na terra. Você está aqui na terra hoje, e lá no céu não vai precisar de fé, já está tudo certo depois. Eu vou precisar de fé para poder vir Deus falar comigo. Você já está no céu, acabou tudo. Existem pessoas que caminham do seu lado, falando todos os dias para você aonde você precisa pisar, aonde você precisa se fortalecer. Aqui dentro da igreja, fora da igreja, nós temos pastores, nós temos obreiros, nós temos diáconos, tem pessoas que estão já com caminhadas lá na frente, que já passaram por dificuldades lá atrás, já quiseram até desanimar lá atrás, mas venceram até aqui, e você está chegando agora, talvez você nem começou ainda, mas você precisa vencer. Fala assim, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Eu preciso aprender, mas como que eu vou aprender? Eu posso ouvir o fulano falando, eu posso ouvir ciclano falando, pessoas que estão caminhando junto com você, pessoas que já correram e falando. Gente, tudo que fala aqui, você pode ouvir outros pastores falando e vão falar, não vai mudar disso daqui. E eu gosto de falar,
só muda o tempero e a forma de fazer. Um faz no fogão de lenha, que é muito gostosa a comida, mas outros faz no fogão a gás, que é uma delícia também a comida. Mas muda o tempero, muda a forma de fazer. Um engrossa o caldo do feijão, o outro põe mais ralinho. Outro gosta do arroz com mais óleo, o outro gosta sem óleo. Mas no final fica tudo gostoso. É ou não é assim? Só muda. Mas a forma de falar assim, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Como que eu vou aprender a ouvir a voz de Deus? Primeiro, gente, pela prática. Você vai praticar ouvir a voz de Deus. Todos os dias. De que forma? Lendo a palavra. Quando eu fui aprender a andar de moto, gente, eu ando de moto hoje, mas eu não gosto de andar de moto, tá? Você fala, você anda de moto, eu não gosto. Pode ver eu no centro, andando de moto, trabalhando com moto, mas eu não gosto, eu prefiro carro. Se falar de carro para mim, eu vou de carro. Não gosto. Já pelo vários tipos de acidentes que eu já vi, de colega morrer, eu falei assim, não é possível. Então eu não gosto, mas não gosto de hoje não, nunca gostei. Mas a gente precisa andar, aprende a andar. E quando eu fui aprender a andar de moto, um amigo meu falou assim para mim, São Herbert, dois amigos me ensinaram duas coisas que eu uso até hoje, isso aí faz mais de 20 anos. Duas coisas. Primeiro, falou assim, você vai entender a moto sua a partir do momento que a moto fazer parte de você. Eu falei, a moto fazer parte de você, você fica louco, que jeito isso? Eu falei assim, você não vai perceber, ele falou assim, você não vai perceber você fazer a curva, você não vai perceber você frear, você não vai perceber, você vai fazer tudo automático, vai fazer tudo assim. E é como quando quem só dirige carro. Quando você começa a aprender a dirigir o carro, você vai passar a marcha, você não faz assim, você está andando, você não faz assim, ó. Não olha na marcha, você não fica olhando assim? Quem começou a dirigir fazendo assim? É assim, pastor? Fez isso? Eu pensei que só eu. Gente, quem dirige aqui? Carro, né? Esse carro. Gente, só eu que fiz isso? Todo mundo pegou o carro, já saiu. Saiu assim? Não, já saiu pensando, onde freio, ficava assim. Quem anda com você, e está do lado aqui seu, aqui, o carona seu que está aqui, ele anda e fala assim, eu estou freando junto com você aqui. Porque ele anda, pisa no pé, não é? Estou falando até hoje. Fica lá, desce do carro até com dor na perna, assim, porque freia, parece que vai a impressão que vai bater. Precisa ter o pé mais leve, esse é o tipo de motorista, pé mais leve. Fala Jesus, né, irmão? Não sabia. Mas assim, gente, você vai andar, aí começa aquilo a fazer parte. E quando você aprende a dirigir, você está lá dirigindo, pega o chocolate seu aqui, pega a água sua, toma aqui, pega a bala, abre aqui, conversa aqui, olha para frente, você já até acostumou lá. Olha, e você acostuma com aquilo. Por quê? Porque dirigir, você está falando isso, mas pode causar acidente. Eu não estou falando de causar acidente não, gente, né? Relaxa. Mas eu estou falando assim que quando faz parte da gente, você vai dirigir. Está dirigindo, vai dirigir o seu carro, você vai dar ré no carro. Aí você não olha nem no retrovisor aqui hoje, mas quando você fica bom para dar ré, você está aqui dirigindo, você faz aqui assim, ó. Quem dirige sabe o que eu estou falando, né? Você foi entrar numa garagem grande. Da ré, você olha no retrovisor. Mas quando não sabe, você faz assim, ó. Põe a cabeça para fora para ver. É assim que acontece. E quando eu aprendi a dirigir, foi assim. A pessoa, você vai andar assim. Aí, gente, com o tempo, com a prática, eu fui aprendendo e praticando e fui ficando bom naquilo lá. Sobe na moto, desce na moto. Já bati com a moto, né? Mas nunca machuquei, né? Só bati, mas... Carro. Você vai aprendendo. Aí um outro amigo meu falou assim, eu saía com a moto, quando eu descia com a moto, acelerava a moto, saía assim com a moto. Pegava no acelerador, saía assim, ó. Saía de uma vez. Ele falou assim, Herbert, eu não preciso sair assim. Sai desse jeito, vai cutucando o acelerador. E vai saindo, vai soltando a embreagem, vai indo. Eu fui aprendendo, fazendo assim com a moto. Gente, dirige até hoje assim. Vou relando devagarzinho, acelerando devagarzinho, sai cutucando a moto, ele usava a palavra cutucar, né? Você vai cutucando a moto, ele soltando a embreagem, gente, nunca mais eu reaprendi, acabou. Por que você está falando isso? Porque a palavra de Deus e a oração, para se ouvir a Deus, precisa fazer parte da nossa vida. Se não fazer parte da nossa vida,
nós não vamos estar em sintonia para poder ouvir a Deus. Você vai querer ouvir a Deus só quando você vem no culto de domingo. E só quando o pastor Flávio prega que Deus fala comigo. Aí, meu irmão, você está no bico do corvo. Tem segunda, terça, quarta que você não vem muitas vezes. E o pastor Flávio um dia manda outro pregar, você chega aqui, não é o pastor Flávio, Deus não vai falar comigo. É o Herbert, eu queria tanto no domingo das 5 fosse o Herbert que falou. Aquele jeito louco dele, que não sabe falar do outro jeito. Aí só que Deus fala para você, mostrando o céu para você, falando com você, ouve suas vozes. Aí Deus fala assim, ó, lá nos céus pôs uma tenda para o sol, o qual o noivo que sai do seu aposento e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Deu uma extremidade do céu até a outra, nada se furta ao seu calor. Aí fala assim, então, colocou o Herbert para poder falar. Porque você a gente fica tão acostumado em querer ouvir Deus daquela forma, e Deus está falando da forma bem simples hoje. De uma forma bem simples. Obedecer e se envolver com a palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 16, fala assim, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Precisa habitar, precisa fazer morada, precisa estar dentro de mim, para que eu ouça a voz de Deus. E mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo você ouvindo, você corre um grande risco de não obedecer. Herbert, não é possível. É verdade. Mesmo você ouvindo a voz de Deus, você corre um risco de não estar obedecendo a voz de Deus. Mesmo você estando dentro da igreja, você corre um risco de não estar obedecendo a voz de Deus. Está sentado, a gente pode estar sentado aqui. A gente não está obedecendo, não está em sintonia, está fora ainda. Estamos ouvindo. Herbert, tem. Lembra de Saul, 1 Samuel? Lá eu li 1 Samuel, capítulo 14, 15, vai chegando a história de Saul e de Davi. Saul era rei. E Deus dá uma palavra para Saul. Saul está ali. Aí vai ter uma guerra, é para matar os animais, para matar todo mundo que estava lá. Saul mata os animais e deixa o rei. Aí o profeta chega lá, fala com ele. Mas não é... Essa aqui é as ovelhinhas que ficou, eu quis deixar ela. Deixei o rei ali, belezinha, lá só para você ver. O rei vai trabalhar para nós aqui. Aí o profeta Samuel vai lá, aparece, fala com ele, resumindo a história, tá, gente? Resumindo a história aqui. Aí fala para ele assim, mas peraí, Saul, Deus não falou para fazer isso. Vamos dizer, era crente, era do ministério ID, tinha uma palavra que tinha que ser obedecida, mas porém ele não obedeceu. Ele não obedeceu. Aí o profeta, resumindo, fala para ele assim, meu querido, é mais fácil você obedecer do que você fazer todo esse sacrifício. Mas por causa do quê? Que ele vai fazer o sacrifício. A Bíblia é bem clara assim, eu dei ouvido à voz do povo. E o que acontece que atrapalha a gente estar ouvindo a voz de Deus? O que atrapalha nós de ouvir a voz de Deus? A gente é dar ouvido às outras vozes. Outras vozes que atrapalham nós de ouvir aquilo que realmente Deus já falou para mim. Mas eu preciso aprender também em obedecer a Deus, aprender a ouvir a Deus. Eu preciso ter paciência em saber ouvir paciência. E não ficar ouvindo as outras vozes. Vai ter outras vozes? Vai. Você é crente? Eu fazeria desse jeito, minha própria experiência. Eu fazeria assim. Eu tenho experiência nessa área. Mas às vezes a experiência da área nossa não é aquilo que Deus tem para nós. Às vezes o que Deus tem para nós, para a gente obedecer, aprender a ouvir a voz de Deus, é uma outra forma, não é aquela forma de guerra. Deus tem uma outra forma. E nós preferimos perder do que obedecer. Saul perdeu o trono dele. Ele continuou no trono, continuou rei daquilo ali, é rei, né? Tanto que Davi respeitou ele por muitos anos. Mas aquela unção, aquele negócio que tinha, a gente acaba perdendo, gente. O que nós não podemos acontecer com a gente, na época nossa de hoje, as coisas vão mudando, perder a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Ou aprender a ouvir a voz de Deus, a gente falar de uma forma genérica assim, Deus. Mas o que a gente
nós temos hoje é a presença do Espírito Santo que habita dentro de nós, e nós precisamos aprender a ouvir essa voz que a Bíblia mostra para a gente, que fala, que é um testemunho interior. Uma voz que fala assim, será que é, será que não é? Sabe, uma voz que fala bem suave. Quando Elias estava lá escondido na caverna, deu terremoto, deu vento, veio fogo. Aí a Bíblia fala assim, que Deus aparece para ele de que forma? Vai falar com ele, e aparece de qual forma? Num vento, uma brisa, né? Calma e suave. Um vento calmo eu acho que já estava bom. Mas falou suave, deve ter alguma coisa, deve ter alguma coisa que envolveu. Acho que Deus quis mostrar aqui, lembrando ele, não sei, né? O Salmo 19, né? Está aqui, bem suave. E a gente precisa ter isso, gente, porque muitas vezes a gente quer ouvir Deus no barulho. Deus está aqui, glória a Deus. Sair daqui. Não, às vezes Deus não quer, não vai falar assim. E a gente quer isso, mas Deus muitas vezes não vai falar assim. Às vezes Deus vai falar, é como brincar com criança. Às vezes precisa sentar no chão. Às vezes precisa. E o seu nível de intimidade também interfere nisso. Não tem como eu falar muitas vezes com a criança, ou falar com meu filho lá, como que a gente fala com um adulto. Não tem como. Tem hora que eu tenho que sentar com ele lá e falar. Tem hora que eu tenho que ensinar brincando. Tem hora que a cinta come surta, também não tem problema. Mas a gente tem que sentar, brincar. E conforme o seu nível de intimidade, Deus precisa pegar você. Eu sempre falo assim, quando você está chorando, você vai para oração, você está lá chorando, né? Não sei quantos que choram na oração aqui, não vou perguntar quem erguer a mão, eu não preciso falar, você sabe se você chora ou não. Aí você fala assim, eu chorei, mas Deus não falou nada comigo. Já viu criança quando chora? Você pega ela, está chorando, o que você faz com ela primeiro? Você abraça a criança, não é assim? Quem é mãe, pai aí, que, né, se envolveu assim com a criança, pega a criança, põe no colo, e a criança está chorando, o que você fica fazendo? A criança normalmente põe no colo, você fica assim, põe na coxa aqui sua, né? Você faz assim com a perna sua aqui, bate na bundinha dele aqui assim, e não está nem falando nada, né? Quantas vezes eu fiz com Israel, vi outro que ficava assim, é verdade, irmã? É verdade mesmo, irmã? Fiz certo. Que benção, irmão. Obrigado, viu? Ajudou. A irmã falou que é verdade. Então ó. Gente, não fala nada. Não fala nada. Você está chorando na presença de Deus, porém Deus não está falando. Isso não quer dizer que Ele não está te ouvindo, mas Ele está afagando, assim que fala a palavra, está abraçando você ali, Ele está com você assim, ó, né? Batendo na sua bundinha, está assim, ó, espera, filho, calma. Aí, é aquele vento suave do Espírito está soprando na sua vida ali, mas para você aprender a obedecer, aprender a ouvir. E Ele está falando para você hoje. Acalma, aprenda a obedecer, aprenda a ouvir. Ele está falando. Só que a gente muitas vezes quer o trovão, o terremoto, o fogo caindo. E Ele está falando de uma forma bem tranquila para você. Eu estou te ouvindo. A lei do Senhor é perfeita, Ele refrigera a alma. O refrigera aqui restaura a alma, a palavra dEle. Aonde que eu vou ter a cura para a minha vida? Quando eu aprendo a ouvir a voz de Deus, eu aprendo a ter cura para a minha alma. A Deus criou cada um de nós, espírito, alma e corpo. E a gente muitas vezes fala assim, o espírito é o que toca a Deus. Até aqui eu já sei. A alma, minhas emoções, meus sentimentos, e é verdade mesmo, faz parte. Mas isso aí é uma das partes. O meu corpo é o que toca a Deus. É que toca, é o tato, né? Que eu pego as coisas. Mas a alma nossa não é só nossas emoções. Não é só. Tem mais alguma coisa. A nossa alma, ela está ligada bem no meio. Essa nossa alma, muitas vezes, ela quer estar no domínio da nossa vida. E às vezes, muitas vezes, nós estamos querendo ouvir, a voz que nós ouvimos é a voz da nossa alma. Eu vou ficar com raiva. Fico mesmo.
Não perdoa, mano, perdoa mesmo. A nossa alma, ela está no domínio. As nossas emoções, ela está dominando. Mas se o Espírito Santo, né, o Espírito Santo de Deus, que você é de Deus, no teu espírito, ele assume a posição, e seu espírito assume, a sua alma agora, ela passa a se sujeitar no seu espírito, ela olha, não, eu que mando aqui, não, eu que mando aqui. Aí que a Bíblia fala, a carne do espírito, aquela luta que a Bíblia fala, que você já sabe. Mas, porém, o Espírito Santo agora, ele está ali dominando o seu espírito ali, você está deixando ele, porque a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Agora, o Espírito Santo, pela palavra que nós ouvimos, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, o Espírito Santo ali começa a trazer uma palavra, o seu espírito começa a ter força. Aí vai ficar forte o seu espírito. Aí o seu espírito chega para a alma sua e fala aqui, quem está mandando agora aqui é eu. Você vai sair fora daí, essas emoções que está aí, não é de Deus para mim. As minhas emoções é paz, alegria, amor, fidelidade, são os frutos do Espírito que começam a manifestar e vai expressar, agora a alma se sujeita, aí o seu rostinho, o seu corpinho, vai expressar. Você veio de, não tem nada, não ia fazer aqui, gente, mas você vai... Não acontece isso, só acontece na minha casa, tá? Só vou falar, não posso falar para vocês, aqui é tudo família mesmo, estou nem aí com vocês mesmo, vai acontecer lá, você vai lá na sua casa, você está lá, você faz assim na porta, ó. Já aconteceu isso com alguém? Já bateu a porta? Do carro? Não, ninguém, só lá em casa, não precisa falar, é só lá na minha casa. Só na minha casa que eu bati a porta, a Valéria bateu a porta, deu panelada lá. Aí a sua carne expressa, no seu corpo expressa aquilo, porque a sua alma, nossa alma, ela está dominando. Eu que mando, é aqui. Mas aí quando o Espírito Santo o Espírito dominou, e a alma sua está sujeita agora, ele aqui, o seu corpo, a alma vai querer, ela vai lá, pega a porta, conta até 1000, e... Você está entendendo, né, querido? Eu sei que vocês estão entendendo. Assim nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Assim nós aprendemos a obedecer, a estar sujeito, porque precisa fazer parte. A palavra, então, primeiro, ou através da oração. Primeiro lugar, para você aprender, ter mais sensibilidade a ouvir a voz de Deus. A gente precisa desenvolver isso. O pastor Flávio falou assim, papo sério, o pastor não falou aqui? Nós vamos ter um evento com os jovens na semana que vem. Vamos falar para ele. É lógico, dentro de cada assunto, cada um, mas pastor, vamos fechar papo sério com vocês, vamos fechar. Gente, obedecer. Se a gente não estiver fingindo que está obedecendo a palavra de Deus, irmão, não dá certo fingir. Não dá certo. É igual você fazer maionese, quando a maionese, como que fala que acontece lá? Destempera ela? Desanda. É desandar, meu querido. Se você não obedecer, vai desandar. E você acha só porque eu sou crente, só porque eu estou dentro da igreja. Samuel, quando era criança, estava dentro da igreja, dentro do ministério ID na época. Dentro do ID. Na igreja ID. Tinha lá a igreja ID, Samuel estava lá, a mãe dele levou, vamos lá para a igreja ID. Vai ficar lá. Samuel estava lá. Aí um dia lá acontece, o Senhor começa a chamar ele, Samuel, sabe da história. Ele corre atrás do profeta. E aí, você me chamou? Não chamei não. Não, aí o profeta entendeu, né? Opa, peraí, olha o que você falar lá, fala que o teu servo ouve e tal, vai lá. Gente, podemos estar aqui dentro da igreja, mas ainda não estarmos ouvindo a voz de Deus da maneira certa. Podemos estar trabalhando dentro da igreja, está na portaria, está pregando, está cantando, está limpando, e mesmo assim não está tendo uma comunhão com a voz de Deus, com a voz do Espírito Santo. Podemos estar fazendo algo na obra, porém ainda não estarmos relacionando com a voz. Por quê? Porque simplesmente, gente, é simples assim, não estou obedecendo. Eu quero ver Deus falar. Através da palavra. Você sabe o que está escrito sobre determinado assunto? Você sabe? Eu sei. Você pensa um assunto aí, está escrito na palavra? Então a gente tem que obedecer. Aí Deus está falando.
Se eu estiver fora disso, eu posso estar fazendo o que for. Eu posso estar trabalhando, eu posso ser o pastor da igreja, eu posso ser o ministro do louvor, eu posso estar pregando, eu posso estar ensinando na escola bíblica, mas se eu não estiver obedecendo, eu não estou aprendendo a ouvir a voz de Deus. Se Deus não fala, aprende a falar em Libras com Ele. Sabe o que é sinal de Libra? Libras? Sabe, gente? Se Deus não está falando, aprende a falar com Ele de outra maneira. Não estou ouvindo. Espera aí, Deus, não estou ouvindo. O que eu preciso fazer? Vou lá no Salmo. Espera aí. Então, isso aqui é sinal de Libra, gente. Eu preciso olhar para o céu e começar a ver. Eu preciso olhar para o mel e é Libras. É para quem não entende, está enxergando, mas não está ouvindo, não está conseguindo falar. Você tem que ficar lá, ficar assim para ele. Não é o sinal do diabo não, tá, gente? Eu te amo. Tá? O sinal de Libras, eu te amo. Aí você vai lá. Deus, estou aqui. Preciso te ouvir, eu preciso ouvir a tua voz. Aí você vai para a palavra. Aí o versículo 11, por eles, pela palavra, né, porque está falando lá em cima, a lei do Senhor é perfeita no versículo 7, o versículo 11 fala assim, ó, por eles é divertido o teu servo, em guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Quem que pode? Você pode entender os seus próprios erros? Você pode saber aonde você está errando? Eu posso saber se não for pela palavra? Porque a minha alma pode estar direcionando eu para tudo, fazer segundo ela, segundo a minha vontade, segundo os meus pensamentos, segundo aquilo que eu sei, segundo experiências de outros, por causa de experiências de outras pessoas, eu posso estar dando varada na água. Por causa de outro, não é aquilo. Se Deus falou comigo, eu preciso entrar dentro daquilo. Aí, quando eu aprendo a ouvir a voz de Deus, aí, terminando o versículo aqui, ele fala assim, ó, seja agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Quando eu aprendo a ouvir a voz de Deus, a minha linguagem, ela muda. A minha forma de falar, ela muda. A minha forma de pensar, ela muda. Ainda que eu não concorde com muita coisa, mas eu preciso entrar dentro daquilo que está na palavra. Ah, Herbert, muda? Não muda não. Muda sim. Porque a Bíblia fala assim, que nós temos a mente de Cristo, lá em 1 Coríntios. Nós temos a mente de Cristo. Então agora eu tenho que começar a pensar como Cristo, porque eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus. Mas a voz de Deus é na sensibilidade do meu espírito, um testemunho interior, Deus falando comigo. Se eu estou desobedecendo, se eu estou andando fora da palavra, se eu estou andando fora, eu não vou conseguir obedecer. Eu vou ter que colocar, lembra do radinho? A sintonia. Não importa a idade que eu vou ter, se eu vou ter 10, 12, 15, 20, 30, 50, 100 anos, o caminho vai ser sempre o mesmo, e isso não vai mudar. Para se ouvir, é através da oração. Ah, Herbert, mas tem gente que não ora e Deus fala. Gente, você vê esses casos é uma vez ou outra. E na Bíblia também você vê os momentos que Deus falou com pessoas. Eles guardaram aquela palavra. Tem pessoas que Deus falou muito mais vezes. Tem pessoas que Deus falou uma única vez. Tem pessoas que Deus falou 3 vezes. E assim vai indo. Só que, Herbert, então quer dizer que Deus pode falar comigo uma vez e nunca mais falar? Não, nós temos a presença do Espírito Santo hoje dentro de nós. E você pode ter esse testemunho dentro de você e Deus falar com você. Gente, Deus falar todos os dias com você. Eu não estou falando que você está andando na rua e fala assim, ó, Herbert, vira para a direita agora e vai lá naquele lugar. Vira para a esquerda e vai naquele lugar. Faz isso, veste a roupa tal. Pode ser, pode acontecer. Mas de 10 vezes, 9 vezes, 9, não será assim. Vai ser um testemunho interior. Você vai fazer algo, você vai orar de manhã, você vai falar com Deus, entregar aquele dia. Herbert, mas aconteceu um negócio tão ruim comigo naquele dia. Mano, você orou de manhã? Você estava orando, você colocou diante de Deus sua noite, seu dia. Mano, fica tranquilo. Apesar da alma sua querer gritar, querer falar, querer tomar uma posição, mas lá na frente Deus vai trabalhar, Deus vai te mostrar algo que muitas vezes nós não entendemos. Deus simplesmente quer que você aprenda a ouvir a voz dele. O Espírito Santo está aí dentro de você, amém? Tem certeza disso?
Se você ficar quietinho aí, se você, ou lá na sua casa, ou lá no seu quarto, ou talvez se você estiver lendo a palavra, gente, quantas vezes lendo a palavra, você sente o seu coração, algo tem você queimar? Quem aconteceu isso? Não vou falar eu de novo, porque não é possível. Até em todas elas, pelo amor de Deus. É brincadeira, tá? Mas é verdade. Quem já chorou? Muitas vezes. Quem já deu risada, lendo a Bíblia, começou a dar risada assim, não, cara, não é possível, que loucura. Aí, não é só eu que sou louco, não, estou falando, tem mais gente. Tem mais gente, irmão. Aí, eu já chorei e ri junto. Eu falei assim, não é possível, lendo. Hoje não tá. Ô, gente, eu assim, é lógico, né? Deus entende que eu vou falar, que não tem a nossa mente mesmo. Eu falei assim, eu acho que Deus é louco. E fala da loucura de Deus mesmo. Então, é coisa. Onde eu estava trabalhando, Deus falando comigo, trabalhando. Eu falei assim, não é possível, aqui é lugar, Deus. Eu estou aqui falando. Eu estava na máquina, um dia eu estava na rua. Um dia eu precisava de um endereço, eu já tinha ido, eu não lembrava o endereço, gente, de jeito nenhum. Eu estava lá no final da Boa Vista, estava de moto, precisava vir aqui no centro. Eu vim e falei, Deus, eu preciso entregar isso aqui rápido, a pessoa está me esperando. Eu não sei o endereço, eu não vou pôr no GPS agora, não dá tempo. E a pessoa vindo, eu orando, o caminho de Jesus, onde quer? Até no Itaú aqui, eu sei como que faz para chegar. Até no Itaú, eu sabia. E depois do Itaú, gente, eu estava na moto, vindo, andando ali, passando ali na barraquinha ali, rápido ali. Quando eu fiz a curvinha no Itaú assim, gente, é brincadeira. É só Deus ver o negócio. Deus fala, gente, eu não pensei. Veio literalmente assim, endereço, é rua tal, assim, assim. Eu falei assim, Deus, está de brincadeira comigo, né? Não pode, não é possível. Eu já virei ali no Itaú, já fiz a curva, já fui lá no endereço. Eu estava na moto, Deus já falava comigo na moto, podia fazer eu parar, né? Procurar no GPS lá, lembrei, ligava o pessoal, onde que fica e tal. Um dia eu estava trabalhando, na máquina, falando, falei assim, não é possível. Agora, esses dias atrás mesmo, o rapaz falou um negócio comigo lá, eu falei assim, não é possível, Deus, você vai falar comigo agora aqui, não é hora? Você vai fazer eu chorar na frente do cara aqui, Jesus, não faz isso não. Gente, então Deus fala, se a gente estiver em sintonia. Herbert, qual que é a forma? Primeira forma não vou falar nada de primeira. Oração. Tipos de oração. Se você adorar a Deus, Ele fala. Se você louvar, Ele fala. Se você tiver um momento de gratidão com Ele, Ele fala com você. Até para comer, quer comendo, quer bebendo, fazendo qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Ele vai falar com você. Através da Bíblia fala uma coisa que a Bíblia ensina muita gente a fazer. A gente faz pouco, é oração em língua. Vai orar em língua bastante. Quanto mais você orar em língua, mais você vai ficar sensível à voz do Espírito. Mas, gente, tem um tanto de coisa que fazer aqui. Já não dá tempo de falar mais. Mas eu quero que você saia daqui hoje. Para que você, daqui, segunda, terça, quarta, fala assim, Deus, eu sei que você está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Fala para Ele que você ama Ele. Fala, Jesus, eu te amo. Ele vai ficar. Você fala que eu te amo. Fala para mim fala para mim que você me ama, Leomara. Pode falar. Não precisa falar em Cristo Jesus, não precisa ser espiritual, não. Fala que me ama, assim, normal. Fala normal. Aí só para você ver. Eu faço assim, o que você falou, né? Eu até assusto. Viu? Eu te amo. Eu falei que eu te amo. Aí, isso aí chama atenção. Aí, só que você está falando do Espírito Santo, que não é nem eu assim. Aí vai olhar e falar assim, puxa vida, você está me falando que me ama ele, você está me falando que ama Leomara. Não, repete, vai falar assim, repete de novo. Você vai só ouvir o repete, você vai sentir o calor, o fogo, a presença dele ali. E isso vai mudar. Então, quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós temos facilidade para poder obedecer a palavra dele. Quanto mais você ouvir, mais facilidade. Agora, se nós estamos distantes, é porque nós estamos fora da sintonia. Aí precisa chegar. Amém? Vamos estar orando?